Alexandre Carvalho, canal do YouTube Alexandre Carvalho, Projeto Bendip, retornando para mostrar o álbum da Panini da Copa de 74. Lembrando que esse não é um álbum original, é um livro publicado pela Panini em 1998, com as coleções de 1970 a 1994. Aqui a Copa do Mundo da Alemanha, de 1974. Achei interessante que eles colocaram como Munique, que é uma cidade, né, da Alemanha. Nem é capital. Capital da Alemanha Ocidental na época era Bonn. E o centro financeiro Frankfurt. Aqui a taça Jules Rimet, o símbolo da FIFA, o pôster da Copa de 74, os mascotes, a taça da FIFA e o símbolo oficial, o emblema oficial. Pôster, emblema oficial, mascote, a Copa da FIFA e o símbolo da FIFA. E aqui, né, as eliminatórias, na verdade, o índice dos países, não eliminatórias. Aqui a parte histórica, já falando da Rimet, falando dos países campeões, os 4 primeiros colocados, de 1930 a 1970, e do lado já a Copa do Uruguai, a seleção uruguaia comemorando, lances do jogo Uruguai e Argentina, que foi a grande final. Já a Copa de 74, o pôster da Copa de 74, a Itália campeã e os italianos comemorando. Já o símbolo da Copa de 38, o pôster, a seleção italiana bicampeã e lances da final, Hungria e Itália. Itália campeã, 4-2 na final contra a Hungria. A Copa de 1950, no Brasil, vitória do Uruguai. O Brasil jogava pelo empate na última partida contra o Uruguai, só que acabou perdendo por 2-1. A grande seleção uruguaia. E o gol do Gigia, que marcou, né, a tragédia do Maracanã. E os uruguaios recebendo a Copa do Jules Rimet. 1954, o pôster da Copa na Suíça, vitória da Alemanha, que acabou surpreendendo a favorita Hungria, campeã olímpica de 1952. A Hungria acabou surpreendida pela Alemanha na final, 3-2. E aqui o Fritz Walter, o que levantou a taça para a Alemanha. Primeira vitória da Alemanha, primeiro título da Alemanha. 1958, já o símbolo o pôster da Copa da Suécia. Aqui os brasileiros comemorando com a bandeira do Brasil. O Fontaine, Just Fontaine, que foi o artilheiro da Copa do Mundo, marcou 13 gols, o maior artilheiro numa única edição de Copa do Mundo. Fontaine, da França. As Copas de 54, 58 tiveram muitos gols. Placares assim, teve um placar que foi 7-5. 1966, Copa do Mundo da Inglaterra. A Inglaterra conquistou a vitória, derrotou a Alemanha na final. Portugal ficou em terceiro lugar com o grande centroavante Eusébio, artilheiro da Copa com 9 gols. E a União Soviética foi a quarta colocada com o grande goleiro Lev Yashin. Foi a melhor colocação da União Soviética em Copas do Mundo. Uma potência em vários esportes, mas no futebol não conseguia se destacar tão bem quanto em outros esportes. A Copa de 1970, que o Brasil formou uma seleção fantástica, maravilhosa, conquistou a vitória vencendo todos os 6 jogos,
Seis jogos. O Brasil venceu todos os 6 jogos. 4-1 na Tchecoslováquia, 1-0 na Inglaterra, 3-2 na Romênia, depois 4-2 no Peru, 3-1 no Uruguai e 4-1 na Itália. Aqui o lance do gol do Brasil, gol do Jairzinho e o Pelé, né, comemorando aí a vitória, sua última Copa do Mundo, que ele encerrou com 4 participações em Copas do Mundo e 3 vitórias. Resultado fantástico. Aqui é o mascote, a Copa FIFA, né, que antes era a Jules Rimet, e aí ficou oficialmente a Copa FIFA, porque antes eles falavam que o país que conquistasse 3 vitórias conquistava em definitivo a taça. E o Brasil, com 3 vitórias, 58, 62, 70, conseguiu conquistar a Jules Rimet. Que os locais das disputas das partidas, né, por isso que eu achei estranho o Albo colocar Munique como Copa do Mundo, né, Munique 74, na verdade Alemanha 74, porque os jogos foram em várias sedes, Hannover, Stuttgart, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Dortmund, Frankfurt, Berlim, Hamburgo. E aqui a primeira seleção, a seleção anfitriã, a grande seleção alemã, a Alemanha, que conquistou o título, derrotando a Holanda na final. Aqui o presidente da Alemanha, olha que interessante, da Alemanha não, da Federação Alemã, né, o Hermann Gossmann, o técnico famoso Helmut Schön, e a equipe alemã, o goleirão Sepp Maier, o Vogts, que depois foi treinador da Alemanha, Paul Breitner, excelente jogador de defesa, o Beckenbauer, depois foi treinador na Copa de 90, outro destaque alemão aqui, virando a página, ó, mais jogadores da Alemanha, ó, quantos jogadores da Alemanha, Flohe, Overath, outro grande destaque alemão, o Hoeneß, que depois jogou a Copa de 86, veterano, o Hoeneß, e o Gerd Müller, que foi o grande artilheiro alemão, marcou 10 gols na Copa de 1974, nessa de 74, por muito tempo foi o maior artilheiro da história das Copas. Aí a Austrália, que estava no grupo da Alemanha, primeira participação da Austrália em Copas do Mundo, não teve uma boa campanha, foi eliminada na primeira fase. Curioso que só colocaram esses atletas aqui da Austrália, né? O álbum poderia ter sido mais democrático, vamos dizer assim, e colocar o número de jogadores, né? Colocou das outras seleções. Aqui a Alemanha Oriental, Copa de 74, lembrando que esse time da Alemanha Oriental depois foi campeão olímpico em 1976, derrotando a Polônia na final. Aqui a equipe alemã oriental, Kroy, Blochwitz, Branch, Kurbelweit, eu não falei os jogadores, né? Não li os jogadores. Aqui da Alemanha Ocidental, Maier, Kleff, Rüttges, Vogts, Breitner, Beckenbauer, Weber, Kuhlmann, Schwarzenberg, Kremers, time alemão, hein? Wimmer, Flohe, Overath, Netzer, Hans, Grabowski, Henks, Müller, Kremers e Held. Aqui o time australiano, Fraser, Wilson, Sheffer, Richards, McKay e Bartz. E da Austrália. Alemanha Oriental, Kroy, Blochwitz, Branch, Kurbelweit, Gantzera, Zammer, Stein, Kreich, Zegin, Lauk, Streich, Sparwasser, fez o gol da vitória em cima da Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental perdeu o jogo de propósito para a Alemanha Oriental, para evitar cair no grupo de Brasil e Holanda. O Brasil, Holanda e Argentina na segunda fase.
Duke e Love. Aqui o Chile. Goleiro Olivares, Neff, Gonzalez, Rodrigues, Herrera, Galindo, Arias, Valdes, Vasquez, Lara, Caselli, jogou depois a Copa de 82, Arrumada, Feliz e Crissotosto. Interessante não achar aqui o Figueroa, que jogou lá na Inter de Porto Alegre, foi um grande zagueiro da Inter de Porto Alegre. Aqui o outro grupo, o grupo 2, o Brasil, né, o João Avelange, presidente da Confederação Brasileira, o Zagallo, treinador, e aqui os jogadores. Aqui colocaram a figurinha do Félix, o Félix nem foi para essa Copa, o Félix foi o goleiro da Copa de 1970. Aqui o Leão, Carlos Alberto Torres, que também não foi para essa Copa, o Zé Maria, aliás, não jogou, né? Não lembro se foi. Marco Antônio, Marinho, lateral, Luiz Pereira, grande Luiz Pereira, Alfredo, o famoso Alfredo Mostarda, Piazza e Clodoaldo. E mais os outros atletas, Carpone, depois foi treinador, Ademir da Guia, grande jogador do Palmeiras, maior jogador da história do Palmeiras, Rivelino, Paulo César, famoso Paulo César Caju, Jairzinho, Valdomiro, que marcou o último gol contra o Zaire, que salvou o Brasil, classificou o Brasil para a segunda fase, Mirandinha, Leivinha, falecido recentemente, era jogador do Palmeiras, fazia muitos gols de cabeça, Palhinha e Dirceu. O Zaire foi saco de pancada desse grupo, tomou 9-0 da Iugoslávia. Kazad, Buang, Kibong, Kidumu, Kakoko e Mayanga. Apenas 6 jogadores, né? Achei meio discriminatório colocar algumas seleções com poucos jogadores. A seleção da Iugoslávia, que disputou com o Brasil a vaga, né, aliás, classificou, né, junto com o Brasil para outra fase. O Maric, Bulhan, Hadziabdic, Katalinski, Bogicevic e o Pavlovic. Oblak, Asimovic, Karazi, Santrac, Petkovic, Suriak, Bajevic e Zajic. A Iugoslávia foi para outro grupo, né? Classificou para o grupo que pegou Alemanha, Polônia e Holanda. Aliás, Alemanha, Suécia, Polônia e Iugoslávia. Aí a seleção escocesa, o Hunter, Harvey, Jardine, McGrain, Houghton, Connolly, Hay, Bremner, Dalglish, foi um dos grandes jogadores da Escócia, Kenny Dalglish, Law, Morgan, Joy Jordan, Parlan e Hutchinson. O grupo 3, Uruguai já, né, quarto colocado na Copa de 70, aqui tentando uma sobrevida. O Santos, o goleiro, Marzukiewicz, que foi um dos grandes goleiros da Copa de 70, eleito um dos grandes goleiros da Copa de 70, Oliveira, De Simone, Masnick, Sories, Anqueta, que jogou no Grêmio, Gonzalez, Pedro Rocha, que foi jogador de São Paulo, grande Pedro Rocha, Cardácio, Sparrago, Cubidia, acho que foi esse que foi o autor do gol contra o Brasil na Copa de 70, Morena e Milar. A seleção uruguaia já não era mais a grande potência, a grande força. A Holanda, que revolucionou o futebol mundial nessa época, né, o carrossel holandês, os jogadores não tinham posição fixa e jogavam de uma forma incrível, movimentação incrível, fazia a linha de impedimento muito bem, mas saíam mesmo o outro time impedimento quase na linha do meio de campo. De tão eficiente que era a movimentação desses jogadores holandeses.
o Schrijvers, goleiro, Stuy, não tem aqui o Youngbloed, hein? O Youngbloed, que é o grande goleiro da Holanda. Surbier, Mansveld, Hulshoff, Krol, outro grande destaque da equipe, Muren, Han, Neskens, também fantástico, fez gol no Brasil, Van Hanningen, Rapp também, artilheiro da equipe, Cruyff, o grande Johan Cruyff, o maior jogador da história da Holanda, Keizer e Rensenbrink também, outro grande artilheiro da equipe holandesa. A equipe búlgara, Bulgária também, que não foi só conseguir passar de primeira fase em Copa do Mundo na Copa de 94, mas foi longe, né? Chegou a quarta colocação. Goranov, Zafirov, Penev, Ivikov, Aladjov, Kolev, Velichkov, Stoyanov, Bonev, Panov, Dimitrov, Mikhailov, Petkov e Denev. Grande equipe búlgara. A Suécia, goleirão lá, o Hellström, Grip, Olsson, Carlson, Nordqvist, Andersson, Graham, Tapper, Bolarsson, Torstensson, Svensson, Kindvall, Edström e Sandberg. A Suécia conseguiu, né, passar da primeira fase, mas aí parou na outra fase. E a Itália, que não conseguiu passar para a segunda fase. A Itália, que depois foi terceira, finalista em 70, quarta colocada em 78 e campeã em 82. E não conseguiu passar da primeira fase nessa Copa do Mundo, porque caiu num grupo difícil com a Argentina, Polônia e o Haiti. O Haiti era o saco de pancada do grupo, mas caiu com Polônia e Argentina e acabou ficando no meio do caminho. Uma grande equipe italiana que não conseguiu, né? E é curioso, porque quarto lugar numa Copa e na outra segundo lugar. E na Copa do Meio aí 74, né? Segunda em 70, quarta em 78 e em 74 não passou da primeira fase. Então aí a Itália, o Frank, Valcared, o treinador, e a equipe. O grande Dino Zoff, goleiraço, Albertozzi, que foi goleiro da Copa de 70, Spinozzi, Sabadini, Facchetti, grande zagueiro Facchetti, Beludi, Morini, Burgnic, Wilson e o Bennett. E os outros jogadores, né? Os mais para frente, o Capello, que foi treinador, o Rivera, Giuliano, Mazzola, Causio, Chinaglia, Astanasi, Boninsenha, Riva e o Chiarudi. E o Haiti, que foi o saco de pancada dessa Copa. O Francillon, goleiro, o Nazaire, Auguste, Vorbe, Dessir, Sanon. Jogadores do Haiti. Aí não colocaram jogadores do outro lado. Aqui a Argentina. A Argentina que conseguiu tirar a Itália nessa Copa. Carnevale, o goleiro. Santoro, Sá, Wolff, Perfumo. Jogou acho que no Atlético Mineiro, se não me engano. Vargas, Casarreta, Telki, Brindisi, Galvão, Alonso, Yazaldi, Avalai e Ayala. E a grande seleção ficou em terceiro lugar nessa Copa do Mundo, a grande seleção polonesa, que foi campeã olímpica em 1972. Isso, 72, campeã olímpica em 72. A equipe polonesa
depois prata em 76. O goleirão, o Tomaszewski, Gorgon, outro grande jogador de defesa, Szymanowski, Musial, Buchak, Gut, Mastik, Kasperczak, Timikiewicz, Deina, grande jogador, Deina, o Gregor Lato, que foi o artilheiro dessa Copa, marcou 7 gols, parece que foram 7 gols, Lubanski, Domarski e Gadosha. Foram 7 ou 9, acho que foram 7 gols. E o Gadosha. Essa grande seleção polonesa que acabou na terceira colocação. Aqui, figurinhas de seleções que não... Olha que interessante. Figurinhas de seleções que não se classificaram. Então, a Bélgica, os jogadores destaques, né, o Rimst e o Piot. A União Soviética, o Muntian e o Dzuashvili. Mais jogadores da Bélgica aqui, o Martens e o Zemling. Outro soviético, o Kaplytiny e o Hurtsalava. Destaques da União Soviética. O Viktor, que era goleiro da Tchecoslováquia, o Adamet, Tcheco, Pivarnik e o Stratil. Da Inglaterra, a Inglaterra não classificou para a Copa. Então, portanto, o Bob Moore, o Alan Clark, o Peters e o McFarland. Outros jogadores, olha que interessante. O José Angel e o Asensi da Espanha. O Pirri e o Claramunt. Dos franceses, Henri Michel, o Berretat, Troisot e Revelli. Odermatt, da Suíça, Müller, Chapuisat, que era um grande artilheiro do futebol europeu, e o Kahn, Bene, da Hungria, e o Rasch, Zambo e Kozma, também da Hungria. E aqui o Yara, da Áustria, o Starek, o Paritz e o Hasil também, da Áustria. E aqui o grande Eusébio, artilheiro da Copa de 66, olha que interessante. José Henrique, Torres e Simões. E aqui as classificações, né? Os resultados. Mas esses resultados são colocados depois, né? Porque o álbum sai antes da Copa. E aqui os resultados. Pronto. E depois vem Argentina 78. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Alexandre Carvalho, Projeto Benjipe.